Esta viagem começa no noroeste de Dakota do Sul e vai em direção a Spearfish, no sul. Em seguida, ela segue para a Floresta Nacional de Black Hills e para a cidade de Deadwood com suas minas de ouro. Em Sturgis, a viagem passa pelo Cemitério Militar dos Estados Unidos e por Fort Meade, cuja história começou no século XIX. Ao sul fica Rapid City, a segunda maior conurbação da Dakota do Sul. É um centro turístico, já que fica próxima de uma das atrações mais populares dos Estados Unidos, o Monte Rushmore, uma montanha esculpida com o rosto de 4 presidentes americanos. A Dakota do Sul recebeu o nome das tribos Sioux americanas Lakota e Dakota e se tornou o 40º estado da União em 1889. A maior parte do noroeste do estado é formada por amplas pradarias. Criadores de gado têm tirado sua subsistência da região desde o século XIX. Alguns deles hoje criam animais que costumavam viver livres pelo estado: búfalos. Esta espécie doméstica deriva do búfalo americano, a maior espécie de animal terrestre dos Estados Unidos. 200 anos atrás, vastos rebanhos migravam livremente pelas pradarias, mas eles quase foram extintos ao serem caçados pelas tribos indígenas e pelos colonizadores. Nos anos 1880, apenas algumas centenas deles ainda sobreviviam. Hoje, a imagem de 2 jovens cavaleiras pastoreando os animais majestosos lembra o Velho Oeste e a época dos cowboys. Elas só podem fazer isso por causa de um fazendeiro de Dakota do Sul, James Phillip, que em 1899 comprou 5 búfalos para preservar a espécie contra a extinção. Quando morreu, em 1911, seu rebanho já havia crescido para mais de 1000 cabeças. Ele havia salvado a espécie praticamente sozinho. Nesta paisagem plana, existem montanhas isoladas com costas íngremes conhecidas como buttes. O nome foi dado pelos colonos franceses e significa pequena colina. Estas montanhas foram formadas pela erosão, que desgastou a parte mais macia das pedras e deixou apenas a massa mais dura. Esta é a Haystack Butte. Este tipo de formação pode ser vista em todo o estado. Por exemplo, perto daqui há também a chamada Castle Rock. Spearfish é a maior cidade da região e tem pouco mais de 10.000 habitantes. Ela foi fundada na época da Corrida do Ouro de Black Hills, em 1876, para fornecer provisões às minas presentes nas colinas próximas. Em 1906, a Ópera Matthews foi aberta para ser um centro de entretenimento para Spearfish. O local já teve diversas funções. Foi cinema, quadra de basquete e até galeria de tiro. Mas depois de uma grande reforma feita nos anos 80, foi transformado em teatro e centro de artes. Ao sul da cidade fica o Spearfish Canyon, no limite norte da Floresta Nacional de Black Hills. Muitos turistas viajam pela estrada panorâmica do cânion, atraídos pela beleza magnífica do Vale Escarpado. O grande arquiteto americano Frank Lloyd Wright visitou o cânion em 1935 e o chamou de singular e único em todo o país. Wright não entendia porque nunca havia ouvido falar sobre ele. Nós, mais próximos do Atlântico, ouvimos falar muito do Grand Canyon, mas este é ainda mais milagroso. Próximo ao cânion principal existem vales menores e uma série de cachoeiras. Esta é a Rooflock Falls, uma das cachoeiras mais fotogênicas de Black Hills. Ela foi usada como cenário para a sequência final de Dança com Lobos. Na estrada panorâmica do cânion, à beira da rodovia 14, ficam as Spearfish Falls,
que caem sobre o rio Little Spearfish. Basta pegar uma das várias trilhas de caminhada e ciclismo que levam o visitante por algumas das partes mais incríveis do cânion. O cânion faz parte da Floresta Nacional de Black Hills, que cobre uma região de mais de 400 mil hectares. O parque foi fundado em 1897 após uma série de incêndios devastadores, provavelmente iniciados por uma fogueira feita por mineradores. E nenhuma outra cidade é mais associada à mineração do que Deadwood, um nome que se tornou sinônimo de Velho Oeste. A cidade foi fundada nos anos 1870 durante a Corrida do Ouro. Mas muitos afirmam que sua criação foi ilegal, já que as terras da região haviam sido legadas à tribo Lakota por um tratado assinado em 1868. A posse das terras é disputada até hoje, e a briga, inclusive, já chegou à Suprema Corte Americana. A cidade era muito rude e turbulenta e se tornou um centro para os jogos de azar e a prostituição. Mas tudo isso quase chegou ao fim quando um incêndio devastador destruiu mais de 300 imóveis em 1879. Vários moradores deixaram o local e a cidade sofreu um declínio gradual que se prolongou pelo século XX. Para tentar recuperar Deadwood, os jogos de azar foram legalizados em 1989. Imediatamente, as fortunas da cidade voltaram a crescer. A cidade é famosa pelo assassinato de Wild Bill Hickok, em 1876. O xerife foi morto aqui enquanto jogava pôquer. Ele foi enterrado no cemitério de Mount Moriah. Em 1903, Calamity Jane, uma famosa soldado da época, foi enterrada ao lado dele conforme havia pedido. No ano em que Wild Bill Hickok foi morto, surgiu um boato de que havia ouro nas colinas da região. Uma mina foi encontrada perto dali, no que hoje é a cidade de Lead. Imensas fortunas foram feitas nos primeiros anos de exploração, mas um homem acabou comprando a maioria dos terrenos e criou a mineradora Homestake. A enorme Open Cut já foi uma montanha. Cerca de 48 milhões de toneladas de minério foram retirados daqui, criando este buraco de 800 metros de profundidade. O nome da mina surgiu quando um garimpeiro afirmou ter ouro suficiente para formar seu pé de meia, ou seja, para voltar para casa e viver tranquilamente. Com o passar dos anos, a mineração se expandiu e novos fossos foram abertos em torno da cidade. Homestake se tornou a maior, mais profunda e mais produtiva mina de ouro do Ocidente até ser fechada em 2002. Desde 1876, mais de 400 milhões de onças de ouro, ou quase 1.000 toneladas, já foram extraídos de Lead. Além disso, 250 toneladas de prata também já foram retiradas dos fossos. No início, a extração do ouro era um trabalho muito exigente, já que cerca de 1 tonelada de minério tinha que ser retirada do solo para que 28 gramas de ouro fossem refinados. Hoje, a extração continua em outro enorme fosso, mas se baseia em máquinas modernas. Este estilo mecanizado de mineração é muito diferente do feito no fim do século XX, quando homens usavam picaretas e pás e sonhavam em ficar ricos. A leste de Lead fica a cidade de Sturgis, famosa por um dos maiores eventos de motociclismo do mundo. A primeira edição foi realizada em 1938. Desde então, todo mês de agosto, mais de 500 mil de motos se reúnem aqui. Ao sul de Sturgis fica uma lembrança das guerras indígenas, o Cemitério Nacional de Black Hills. Nestes 40 hectares existem quase 20 mil túmulos. A maioria dos túmulos é ocupada por soldados que tombaram na guerra contra os índios Lakota no século XIX. A região tinha sido entregue aos índios pelo Tratado de Fort Laramie.
também conhecido como Tratado Sioux de 1868. No entanto, quando o ouro foi encontrado nas colinas, o exército não conseguiu impedir os colonos de entrarem no território. Então, o famoso general George Armstrong Custer, o mesmo que anunciou a descoberta do minério, deu início às guerras indígenas. O cemitério é uma lembrança sombria da quebra do tratado e da ganância provocada pelo ouro. Próximo dele fica o Cemitério Nacional de Fort Meade, criado pelos sobreviventes da 7ª Cavalaria do Exército de Custer, depois da derrota em Little Big Horn, onde o general foi morto. O forte em si foi construído para proteger os colonos de Black Hills contra ataques indígenas. Fort Meade também ficou famoso por, em 1892, estabelecer que Star Spangled Banner seria a música oficial das cerimônias de retirada militar, muito antes de ela ser adotada como hino nacional dos Estados Unidos. O local fica perto de Bear Butte, localizada alguns quilômetros ao norte. A montanha é um local de peregrinação para as tribos indígenas desde muito antes da chegada dos colonos. Dizem que foi aqui que Deus passou a Sweet Medicine, um profeta Cheyenne, o conhecimento usado pela tribo em seus costumes religiosos, políticos, sociais e econômicos. A montanha é sagrada e muitos nativos americanos sobem ao topo dela para deixar tiras de tecido e oferendas amarradas aos galhos de suas árvores. Durante o ano, muitas cerimônias religiosas são realizadas na montanha, um lugar de oração, meditação e paz. Rapid City é a segunda maior conurbação da Dakota do Sul e tem cerca de 70 mil habitantes. Ela foi fundada na Corrida do Ouro, quando alguns garimpeiros decidiram que, por causa do grande fluxo de mineradores que chegava à região, era melhor se dedicar à construção e organização de uma nova cidade. Em 1900, Rapid City já havia se estabelecido como um destino para turistas que queriam visitar as Black Hills. Mas nos anos 40, a população quase dobrou por causa da criação da base aérea de Ellsworth, a leste da cidade. Hoje, o local é base para a 28ª Unidade de Bombardeiros da Aeronáutica Americana, que utiliza um bombardeiro B-1B Lancer. Ao lado da base aérea, fica o Aeroporto Regional de Rapid City. A maioria das cidades do estado tem aeroportos, já que o avião é o melhor jeito de percorrer uma área tão grande. Aviões particulares são responsáveis por mais de 50% do tráfego aéreo da região. Voos comerciais programados correspondem a apenas 5% dele. Para aproveitar os turistas que vinham visitar o Monte Rushmore nos anos 30, Rapid City decidiu criar um parque de dinossauros com vista para a cidade. Na época, as criaturas eram até iluminadas à noite. Hoje tudo parece um pouco bobo por causa dos animais gigantes dos filmes, criados através de efeitos especiais e robôs. Mas na época, o parque era muito popular. Hoje, ele é considerado um sítio histórico nacional dos Estados Unidos. No limite oeste de Rapid City, ao pé das Black Hills, fica a réplica de uma igreja de madeira norueguesa. Ela foi construída nos anos 60 para homenagear os colonos noruegueses que vieram para a Dakota do Sul no século XIX. A Igreja Luterana é uma réplica exata da Igreja de Madeira de Borgund, uma igreja construída na Noruega 800 anos antes. Um escultor norueguês inclusive atravessou o Atlântico para criar alguns dos principais detalhes.
Um generoso casal local forneceu o terreno e cobriu todos os custos da construção. Tudo o que pediram em troca foi que a igreja fosse dedicada à memória do pai do marido, já que ele havia sido um pastor luterano pioneiro. A igreja é uma maravilhosa imagem inesperada que pode ser encontrada no meio da Dakota do Sul. A oeste fica o rio Rapid, que deu nome à cidade. Em quase toda sua extensão, o rio corre através de um cânion profundo. Ao olhar para esta linda paisagem, é difícil acreditar que ela foi cenário de uma devastação. Em 1972, o rio se tornou uma corredeira quando uma chuva torrencial nas Black Hills fez a água cascatear por todo o cânion. Cerca de 250 pessoas morreram e mais de 3.000 ficaram feridas durante a tempestade que destruiu casas e carros. Por causa da inundação, o dique do rio Rapid foi ampliado, tornando o Lago Pactola o maior reservatório das Black Hills. Quando a barreira foi construída nos anos 50, o reservatório não só engoliu a velha mina de Pactola, mas também um acampamento militar de 1870. O lago fornece água a Rapid City e também é base para todo tipo de atividade ao ar livre, inclusive para esportes aquáticos. A principal estrada para as Black Hills é a Rodovia 16, que atravessa paisagens espetaculares e margeia várias atrações turísticas, como o Bear Country. Inaugurado em 1972 com 11 ursos negros, hoje o parque tem mais de 200 desses animais, além de outros. É a maior coleção particular de ursos negros do mundo. A Rodovia 16 também é caminho para Hill City. Essa foi outra cidade criada na Corrida do Ouro em 1870. No entanto, quando o minério acabou, a indústria passou a se dedicar à extração do estanho. Cercada pela Floresta Nacional de Black Hills, a cidade ficou conhecida como Coração das Colinas. Mas quando Monte Rushmore começou a atrair mais visitantes, Hill City se voltou para o turismo. Hoje, sua rua principal é repleta de hotéis, restaurantes e lojas de souvenir. Uma das atrações mais populares é a linha férrea central de Black Hills, construída no século XIX e reformada em 1957. A estrada de ferro, criada nos anos 1890, originalmente seguia de Hill City a Keystone, acompanhando a rota mineradora das Black Hills. A locomotiva usada hoje no trajeto é uma Mallet 2662T articulada, construída em 1928 pela Baldwin Locomotive Works da Pensilvânia. Seus carros datam do início do século XX. A jornada termina em Keystone, um resort para os milhões de visitantes que vão às Black Hills todos os anos. Uma antiga comunidade mineradora, a cidade, assim como Hill City, hoje é cheia de hotéis, restaurantes e lojas. A Rodovia 16 continua a partir de Keystone e traz duas grandes esculturas. A primeira representa um dos principais líderes indígenas americanos, Crazy Horse. Em 1939, um líder da tribo Lakota escreveu para o escultor Korczak Ziolkowski e disse: "Os outros líderes das tribos e eu gostaríamos de mostrar aos brancos que os peles vermelhas também têm grandes heróis." Assim, surgiu a ideia do monumento a Crazy Horse. O escultor de ascendência polonesa,
que havia trabalhado no Monte Rushmore, que esta viagem mostrará mais à frente, começou o projeto em 1948. A obra continua desde então. O monumento completo vai exibir Crazy Horse sentado em seu cavalo, apontando para a frente. O escultor morreu em 1982, mas sua família continuou o trabalho. O rosto poderoso do grande chefe foi finalmente revelado em 1998. No entanto, a tarefa é monumental e ainda pode levar décadas para ser terminada. Perto do monumento de Crazy Horse fica o Lago Sylvan, criado em 1881 por uma barreira construída sobre o Sunday Gulch. O lago é conhecido como a joia do Parque Estadual Custer. Aqui, visitantes podem nadar, escalar, andar de barco ou fazer trilhas. Além disso, é aqui que começam as trilhas para as espetaculares Needles. As Needles são um grupo de pilares, torres e espirais de granito esculpidos pela erosão. Parte delas é inclusive chamada de Catedral de Espirais. É um local muito popular entre os alpinistas. Estes dois estão no topo da Little Devil's Tower. Dela é possível ver o Monte Rushmore. Na verdade, o primeiro local proposto para a realização do monumento foram as Needles, mas as pedras eram finas demais. O local escolhido acabou sendo uma montanha 5 quilômetros a leste. O Monte Rushmore contém 4 esculturas com 18 metros de altura. Cada uma delas representa um ex-presidente dos Estados Unidos. O projeto foi concebido em 1924 e a construção começou em 1927 e terminou em 1941. À esquerda fica George Washington, o primeiro presidente. Ao lado dele está o terceiro presidente, Thomas Jefferson. Um pouco mais recuado fica Theodore Roosevelt, o 26º presidente. E à direita está Abraham Lincoln, o 16º presidente. O Monte Rushmore é a atração turística mais popular da Dakota do Sul e recebe 2 milhões de visitantes por ano, cumprindo seu papel, já que ele foi criado para incentivar o turismo na região. A imagem mais espetacular das esculturas é obtida no instante em que o sol se situa pouco acima do horizonte ao amanhecer. Durante cerca de 10 minutos, o sol lança um brilho rosado glorioso sobre o monumento. Vale a pena acordar mais cedo para ver essa imagem, pois pouco depois, a luz do dia devolve a cor natural de granito à pedra. O local foi escolhido pelo escultor Gutzon Borglum por ser a maior montanha da região voltada para sudoeste, com um granito de grão fino o bastante para ser esculpido, mas forte o suficiente para aguentar o trabalho. Borglum é conhecido por dizer: os Estados Unidos marcharão ao longo dessa paisagem. O projeto original previa que os presidentes fossem esculpidos da cabeça aos pés, mas a falta de fundos forçou o trabalho a ser encerrado em 1941. Desde então, novas estruturas foram construídas para os milhões de pessoas que vêm de longe ver uma das imagens mais simbólicas do país. É um lugar perfeito para encerrar esta jornada.